2 Timóteo 3,14. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que fostes inteirado, sabendo de quem o aprendeste. Santos irmãos, o nosso tempo, como toda a história da igreja, ele é marcado por grandes desafios e por grandes perigos que tentam roubar a nossa fé. E esses perigos estão dentro da igreja e fora da igreja. Para que nós possamos, então, permanecer na nossa fé, o estudo das Escrituras, ele vai gerar em nós essa consistência, essa estabilidade, essa perseverança, essa capacidade de continuar. Falsos mestres são, ou foram um problema que a igreja sempre enfrentou e continua enfrentando. E nós, como cristãos, a todo tempo, seremos atacados por falsas doutrinas, por falso evangelho, por falsos ensinos, que às vezes surgem dentro do nosso próprio corpo, dentro da nossa própria igreja. A história da igreja mostra que os hereges, eles sempre surgem do seio da igreja. Pessoas que têm uma mensagem errada do Evangelho. Pessoas que têm uma visão errada da Escritura. E se nós não tivermos fortalecidos pelo conteúdo da Palavra de Deus, nós nos tornamos presas fáceis para os falsos mestres. E hoje os falsos mestres se multiplicaram a sua acessibilidade. Porque hoje eles estão aí no seu celular, eles estão aí no YouTube, e aí você pode ouvir falsos mestres a qualquer lugar, a qualquer momento. E às vezes você nem detecta que você está diante de um falso mestre. E a nossa compreensão de falso mestre, às vezes a gente pensa só naquelas grandes heresias, Testemunho de Jeová, Mormons, hinduísmo, outras religiões falsas, budismo. Não, isso já são heresias. Os falsos mestres são aqueles que deturpam, alteram também o conteúdo do verdadeiro evangelho e, consequentemente, eles atacam. Assim como Paulo, um exemplo que eu coloquei aqui na apostila, é o que aconteceu nas igrejas da Galácia. Paulo foi, pregou o evangelho e os irmãos se converteram. Paulo foi embora. Em seguida vieram os judaizantes, os falsos mestres, e começaram a dizer o seguinte para aqueles irmãos das igrejas da Galácia: vocês ouviram de Paulo que Cristo é o Salvador, vocês ouviram de Paulo que basta a fé em Jesus Cristo para ser justificado diante de Deus, certo? Só que falta um detalhe. Paulo esqueceu de falar que vocês também têm que guardar a lei. Vocês também têm que passar para a circuncisão. Ou seja, aqueles falsos mestres trouxeram um acréscimo ao evangelho que Paulo havia pregado. Paulo, quando escreve a carta, ele fala assim: meus irmãos, eu estou surpreso, porque tão depressa vocês deram ouvidos a falsos mestres. E eles estão seduzindo vocês com essa falsa doutrina. E esse, irmãos, não é o perigo das igrejas da Galácia. Esse é um perigo que nós temos hoje na igreja do século 21 e se multiplica a cada dia. Todo mundo quer abrir uma igreja, todo mundo quer ser pastor, todo mundo quer pegar um microfone, todo mundo quer assumir o púlpito, todo mundo quer se intitular como portador de uma mensagem de Deus. E nesse todo mundo está incluído muitos falsos mestres, falsos
profetas, que têm trazido para a vida da igreja graves problemas. E algumas pessoas têm perdido ou corrompido a verdadeira fé em Cristo por conta de darem ouvido aos falsos mestres. Qual é o antídoto contra os falsos mestres? A palavra, a verdadeira doutrina. Por isso que o primeiro ponto que eu coloquei aqui, por que nós precisamos estudar a Escritura, por que nós devemos estudar a Escritura? Para poder permanecer. Repita comigo, permanecer naquilo que aprendemos. Queridos irmãos, gasta-se, às vezes, a pessoa conhece a Jesus Cristo, é alcançado pela graça de Deus, passou pelo batismo, fez o CETEB, fez o SIAB, e às vezes fez até outros cursos na igreja, e às vezes nós somos surpreendidos, cadê aquele irmão, cadê aquela pessoa? Não permaneceu.